capital. Bom, gente, se eu estou falando em agricultura moderna, eu estou falando em capital, estou falando em investimento. Se eu estou botando dinheiro na terra, gente, é porque eu quero o quê? Retorno? Quem é que põe dinheiro para não ter retorno? Investimento de capital. Eu tenho investimento, gente, eu posso aplicar em tecnologias de produção. Tecnologias de produção quaisquer que sejam, que envolvam dinheiro. Por exemplo, eu posso investir em biotecnologia, transgênicos, posso investir em mecanização. E aí está um detalhe importante, gente. A mecanização no campo poupa mão de obra no campo. A máquina substitui o homem. Tecnologia de produção, gente, segura aqui, ó, porque isso aqui determina tudo para ti. Eu posso estar falando em industrialização da agricultura. Então, gente, eu estou falando em quê? Eu estou falando em máquina, mecanização. Eu estou falando em uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos. Eu estou falando em biotecnologia. Eu estou falando em informática. Nas áreas mais desenvolvidas, tu faz uso, gente, de computadores para saber da previsão do clima, do tempo. O clima, quando vai ser mais favorável plantar, a incidência de chuva, quer dizer, gente, a informática utilizada auxiliando na produção agrícola. De onde é que eu tiro isso? Eu tenho que guardar todos esses termos? Claro que não, aquilo que eu falo para vocês desde o início do ano. Eu não tenho que ficar guardando 3.000 termos, eu tenho que guardar a ideia principal. Investimento é ter dinheiro. Eu posso investir nisso aqui. Industrializa a agricultura, tipo de sementes, qualquer coisa nesse sentido, gente. Tudo para quê? Para o incremento da produtividade. Olha aqui, ó. Produtividade. E isso pode me dar o quê? Maiores lucros. Só que nós estamos falando de uma outra coisa. Nós falamos que a agricultura capitalista, gente, ela traz a especialização. Lembra a aula passada? Tu parte da policultura para a monocultura. Tu parte para a especialização. Então vamos ver aqui, gente, um caso típico, específico, tá, dos Estados Unidos. Bem ali assim, gente. A agricultura capitalista, tá, ó, moderna, está assentada em 3 pontos fundamentais. Investimento de capital, mecanização e produtividade. Investimento de capital, tá, mecanização junto, né, ó. Eu quero o quê? Lucros, gente. Obviamente, é uma agricultura comercial. É uma agricultura intensiva quanto ao uso do solo. Uso intensivo do solo. O uso intensivo do solo pressupõe cuidados com a produção, para eu poder reproduzir a situação. Se eu vou, gente, investir aquela história, investir capital, tá, ó, destinar no mercado, esgotando o solo, gente, desaparece isso. Ligou? Por que eu vou botar capital na terra se eu vou esgotar o solo? Quem vai fazer esse tipo de coisa? Então isso caracteriza a agricultura capitalista moderna. Tanto em países desenvolvidos, também em países subdesenvolvidos. O Brasil tem esse tipo de situação aqui, ó. Então olha só, gente. No que diz respeito à produção nos Estados Unidos, vira a página ali, ó. Tá? Vira a página ali. Olha aquele mapinha dos Estados Unidos. É a própria situação, gente, da especialização da produção, das áreas específicas de produção. Então os states, gente, olha aqui, ó. EUA. Bom, como é que eu posso lembrar isso aqui dos Estados Unidos? Gente, os Estados Unidos têm uma característica diferente do Japão e da Europa Ocidental. Qual é a diferença básica dos Estados Unidos para a Europa Ocidental e Japão, gente? Diferença básica. Terra. Disponibilidade de terra. Tu pega o Japão da vida, pega uma Europa Ocidental da vida, tem pouco espaço.
Então os Estados Unidos têm uma característica típica do Brasil também, grande extensão territorial. No caso dos Estados Unidos, gente, tem a especialização com esse quadro aqui, hein? Especialização, aonde? Os famosos cinturões agrícolas. E aqui, gente, vem uma grande diferença da produção agrícola nos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Certo? Nos países desenvolvidos, basicamente, o que tu vai ter? O que foi feito, gente? Uma distribuição de terras compatível com a produção que se quer. O que caracteriza a agricultura no país subdesenvolvido? Olha nessa mesma página, abaixo do mapa ali, gente, nos países subdesenvolvidos. Aquilo está, antes da plantation ali, ó, está destacado em letras maiúsculas. Concentração de terras e sistemas agrícolas com base no mercado. Notadamente, mercado externo. Mas olha, destaca ali, concentração de terras. O que não existe no mundo desenvolvido. Gente, as propriedades médias nos Estados Unidos, nas áreas de cinturões agrícolas, são propriedades de até 200 hectares. Com alta produtividade, com alto aproveitamento do solo. No Brasil, as grandes propriedades são praticamente muitas vezes improdutivas. No Brasil, a grande propriedade ainda muitas vezes sinônimo de poder. O grande latifundiário que não utiliza a terra para nada. Mas é uma pessoa que tem um certo poder. Vê isso bem claramente no Nordeste. Os coronéis, coronelismo no Nordeste que não existe. Na Europa, gente, o espaço é menor ainda, propriedades 10, 15, 20 hectares, com alta produtividade. Então, ao contrário, gente, quando o Brasil se fala em reforma agrária, se fala como uma coisa assim, ó, extremamente nociva à sociedade. Nada mais capitalista do que uma reforma agrária, que permite que a pessoa fique no campo produzindo. Mas no Brasil é sinônimo de quê? Sinônimo de baderna. Aí que eu particularmente, tenho que dizer, tem que invadir. Nossa. Só assim para chamar atenção. Gente, tudo que é país desenvolvido fez isso. O que país subdesenvolvido não pode fazer? Qualquer país desenvolvido fez reforma agrária, que fez o Japão depois da Segunda Guerra, reforma agrária, distribuição de terras. O que fez o Roosevelt no New Deal, na década de 30? Como é que os Estados Unidos se reergueu depois da crise, da depressão? Incentivando a produção agrícola, com distribuição de terras e subsidiando a produção. Qualquer país rico faz isso, mas país subdesenvolvido, isso é coisa do diabo. É melhor ter no país subdesenvolvido um monte de gente sem nada para fazer na cidade, marginalizada na cidade, do que está trabalhando no campo. É uma inversão da lógica. Só em país subdesenvolvido você tem essa ideia de rico. Mantém o cara no campo trabalhando, não vem para a cidade. Produzindo, movimentando a produção. Não, indústria é o que dá. Não, gente. A indústria não emprega hoje, a tecnologia não permite emprego. Redução dos postos de trabalho. Mantém a população no campo produzindo, dinamiza a economia. Ou o Roosevelt estava errado. O que os Estados Unidos é hoje? Os Estados Unidos saem de uma situação crítica de depressão no final da década de 20, para se tornar uma grande potência mundial. Começou com o quê? Com a agricultura. Não, mas a agricultura no Brasil é coisa produzida. Gente, no Brasil se produz para o mercado externo e se importa alimentos porque é mais barato importar alimento que produzir internamente. Isso é uma total inversão da lógica, é colocar o país na dependência econômica. O que é um país subdesenvolvido se não dependente economicamente? Então essa situação tu não tem no país desenvolvido. Tem uma alta produtividade com incentivo à produção. Nos Estados Unidos, olha aqui, ó. Vamos desenhar os Estados Unidos? Ó. Desenho os Estados Unidos assim. Não tem mistério, não requer prática nem habilidade. Os Estados Unidos são assim. Nós podemos particularizar o Estado americano, o espaço americano assim, gente, dividindo ele. Divide ele mais ou menos pelo meridiano de 100 graus oeste. Tu particulariza o espaço americano da seguinte forma. Esta área para oeste, gente, é uma área, tá, onde vai predominar, onde predominam as montanhas.
rochosas, onde predominam desertos, onde predomina a pecuária. O oeste americano, tu pode estar percebendo inclusive ali no teu mapa. Para o leste, gente, nós temos a configuração dos grandes cinturões agrícolas. Os principais, gente, vou te colocar aqui a posição relativa dos principais produtos agrícolas. Tem vários ali, ó. Mas para nós serve o seguinte, ó. Trigo, milho, leite, algodão. São os principais. Trigo, milho, leite e algodão. Sendo que aqui, nós já falamos sobre isso, gente. Então associa agora. A bacia do Mississippi, escoamento da produção. Trabalhamos em transporte, botei isso aqui para vocês. Cursos fluviais, hidrovias. Gente, eu tenho aqui a bacia do Mississippi. Escoa-se a produção por aqui. Principais, gente, trigo, cinturão do leite, cinturão do milho, cinturão do algodão. Posição relativa, meio oeste. Nordeste, Grandes Lagos. Pradarias centrais. Vamos botar isso aqui então, ó. Trigo, meio oeste. O trigo tem uma característica interessante, gente. O trigo tanto é plantado aqui, ó. Essa porção central mais clara, tá vendo ali, ó? O trigo é essa porção central mais clara. Tu tem o trigo de primavera mais ao norte e o trigo de inverno mais ao sul. Gente, quando é inverno é muito frio para o norte, então tu planta mais ao sul. Quando é primavera, tu planta na parte norte. Então tem essa característica. Trigo de primavera no norte, trigo de inverno no sul. O milho, pradarias centrais. Áreas pradarias, grandes pradarias centrais. Ah, mas quer dizer que tu não produz mais nada nesses espaços? Não, quer dizer isso aqui absolutamente. Só que tem uma especialização típica, área especializada. Aliás, o milho, gente, está muito associado com a pecuária, porque produz o que para a pecuária? Ração. Né? O milho é importante para a produção de ração. Então tem um mapeamento agrícola, um zoneamento agrícola nos Estados Unidos, gente, caracteriza por esses grandes cinturões, olha o termo, né? Ó. Belts. Algodão no sul. O algodão, tu vai te lembrar de um fato importante na história americana, que é a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. O norte se industrializando, o sul escravocrata com as plantations de algodão. O sul, mão de obra escrava, o norte precisando de mão de obra livre para poder vender seus produtos. O sul e o norte entram em choque. O norte quer mão de obra livre no sul, aí o Lincoln vai fazer a libertação dos escravos dos Estados Unidos, na década de 60, a Guerra Civil. O norte querendo mercados no sul, e o sul querendo manter o poder através da estrutura fundiária de concentração de terras e a plantation de algodão. Gente, a Guerra da Secessão Americana significou um surto algodoeiro no Brasil, porque toda a economia algodoeira americana se desarticulou, se desorganizou. Quem aproveita o espaço? O Brasil, em São Paulo. O Brasil se torna um grande concorrente dos Estados Unidos no século XIX, na produção de algodão, em função da desorganização da economia concorrente. Então tem esse zoneamento aqui, gente. Fora esses, tá? Esses 4 aí, gente, ainda o cinturão das frutas. Cinturão das frutas é fácil de guardar. Olha aqui, ó. Lá na Flórida. Guarda outra coisa, gente, que é extremamente fácil. Olha aqui, ó. Onde é que estão as áreas mais quentes nos Estados Unidos? Do sul para o norte? Do sul, está mais próximo do Equador, é o sul. Então as culturas tropicais e subtropicais que existem nos Estados Unidos estão para o sul. Frutas aonde? Na Flórida. Frutas aonde, gente? Na Califórnia. Ai, como é que eu vou guardar aqui na Califórnia tem frutas? Quem nunca comeu uma pizza à Califórnia? Pizza Califórnia com o quê? Com frutas. Muito bem, associou, guardou. Aqui, ó, melancia, maçã, uva, laranja,
Típicas culturas, gente, para abastecer o grande mercado consumidor americano. Entretanto, gente, os Estados Unidos, é uma questãozinha que tem no teu livro, questão da PUC do meio do ano passado. Ou, não, questão da PUC do ano passado. Os Estados Unidos é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. É o país que mais exporta cereais no mundo, Estados Unidos. Então coloca ali, ó, né, os maiores exportadores de alimentos do mundo, Estados Unidos. Isso caracteriza, gente, esse espaço americano. Agora, olha aqui, ó. Se eu estou falando de desertos aqui, gente, ó. O que é que se impõe em áreas desérticas? Nós trabalhamos isso na questão da água, gente. Lembra nós falamos da água? Da canalização de grandes reservas de água para abastecer as agriculturas irrigadas do oeste americano. Deserto, gente, implica o quê? Agricultura irrigada nas áreas de desertos. E isso na prova a gente vai saltar aos olhos. Como é que eu posso produzir no deserto? Irrigando. E para irrigar eu tenho que desviar o quê? Ou canalizar recursos para poder atender essa necessidade. Então isso significa, gente, a organização do espaço americano. Por que o Brasil não produz com mais intensidade para o mercado interno versus o mercado externo? Que eu acabei de falar. É mais barato e tu ganhar mais produzindo para o mercado externo do que produzindo para o mercado interno. Os custos para produzir para o mercado interno são mais altos. Fala o quê? A população não tem poder aquisitivo. Ó, se a população não tem poder aquisitivo, por que eu vou plantar para o mercado interno? Quero ganhar dinheiro e plantar para o mercado externo. Mas nós vamos trabalhar isso aqui em Brasil, gente. Tá? Essa é mais uma característica típica, os custos de produção, e não há subsídio. Eu vi isso aqui, gente, agricultura intensiva e extensiva, né? Os fatores de produção: terra, capital, trabalho. Tá, ó. Agricultura intensiva, agricultura extensiva. A intensiva, o fator principal é capital ou trabalho. Aqui, gente, intensiva por quê? Até completa aqui, ó. Aqui é intensiva por capital. Lá na área das monções é intensiva por trabalho. Porque é a agricultura de subsistência, que não é capitalista. Tá, olha aqui, gente. Se nos Estados Unidos eu tenho essa condição, olhem a Europa. São os dois exemplos típicos, tá, gente? Na Europa Ocidental. Bom, primeiro, gente, não se esquece. Problema da Europa, gente, espaço. Então, olha aqui, ó, eu tenho que ter o que na Europa, gente? Máximo aproveitamento. O que os caras vão fazer aqui? Esse máximo aproveitamento, gente, eu tenho que determinar o seguinte: sistema de rotação, cuida agora para não confundir. Rotação de culturas. Alternância de culturas no mesmo campo. Onde é que eu vim a ideia? De onde é que vem a ideia principal, gente? Aqui, ó. O problema do espaço, gente, na Europa. Então a rotação de cultura significa o quê? Eu dividi um campo em 3 partes. E nesse campo, gente, eu vou alternar culturas. Eu posso ter um produto só, o que não é muito aconselhável, porque a monocultura continuada pode levar ao esgotamento do solo. Agora, se eu tenho uma policultura nesse espaço aqui, gente, então várias culturas, cada cultura, gente, cada vegetal tira nutrientes diferentes do solo. O trigo retira do solo nutrientes diferentes do que a cevada, do que o milho, do que a batata, do que o feijão, do que a soja. Então, se eu tenho uma policultura, eu tenho uma renovação mais constante do solo. Monocultura, escreve assim, não te esquece então, monocultura continuada pode levar ao esgotamento. Aí então, gente, nós vamos ver a questão aqui importante. Monocultura continuada pode levar ao esgotamento. A policultura, vegetais retiram nutrientes diferentes. Monocultura continuada, esgotamento.
uma policultura, vegetais diferentes retiram nutrientes diferentes do solo. Então é mais aconselhável o que, gente? Fazer a policultura. Mas eu tenho o que, gente? Pouco espaço. Olha aqui, ó, campo 1, campo 2, campo 3. Eu posso plantar no 1, no 2, no 3, gente, eu posso deixar em descanso. Nessa prática, gente, também se institui o pousio, que é a terra em descanso. Eu tenho tanta condição de produtividade nesse espaço pelo investimento de tecnologia, gente, que eu posso me valer de deixar a terra em descanso por um período, para ela se renovar. É tamanha a produção no campo 1 e 2 que eu não preciso do campo 3 em determinado período. Eu posso plantar trigo e deixar em pousio. No outro, eu posso plantar uma leguminosa qualquer e não plantar trigo. Isso significa, gente, altíssima produtividade. E, gente, isso significa que eu posso até estar produzindo muitos excedentes. E aí, então, gente, o que a Europa pensou? Já que estamos falando em Europa, a Europa pensou uma coisa assim, ó. Política agrícola comum. Era da década de 60, do mercado comum europeu. Os países que fazem parte do espaço da União Europeia. Nós sabemos que a União Europeia é o quê? Uma união econômica, com atividades em comum. Gente, a política agrícola comum europeia instituiu o quê? A valorização da produção. Estabeleceu preços mínimos. Política está sendo revista. Por quê? Porque a concorrência estrangeira impõe isso. E daí, gente, isso não é... Então o que eu vou colocar aqui agora não é exclusivo da Europa. Mas o que os países ricos fazem, gente? A prática de subsídios. Isso é uma questão bem provável de aparecer na prova, gente. A relação da produção agrícola dos países ricos e dos países mais pobres. Nós sabemos que a função do país subdesenvolvido é mercado externo. Basicamente, concentração de terras, monoculturas, atendendo o mercado externo. Bom, sem subsídio. O que significa isso aqui, ó? A prática de subsídios não existe só aqui, gente. Nos Estados Unidos também. Europa, Japão. Ó, empréstimos a juros baixos e longos prazos de pagamento. Quer dizer, tu dá dinheiro para o agricultor. Olha aqui, ó, tanto para produzir. Ou mesmo nos Estados Unidos, o agricultor muitas vezes recebe para não plantar. E por que acontece isso? Por causa da elevadíssima produtividade. Quanto é que tu ia ganhar esse ano? Ah, eu ia ganhar 25 mil dólares. Então tá aqui, ó, toma os 25 mil dólares, mas não planta. Porque muito produto do mercado pode fazer o quê? O preço? Despencar, né? Então essa crise, gente, dos preços mínimos para o agricultor. A Europa está revendo essa ideia do preço mínimo para poder, gente, vou colocar aqui para ti, ó, revisão. Revisão desse processo em função do que, gente? Enfrentar a concorrência. O preço mínimo que era pago para o agricultor europeu era mais alto do que o produto estrangeiro entrando no país. Por isso que eles ficam se picando hoje, os países ricos, na questão dos subsídios, na questão da exportação de alimentos, para enfrentar a concorrência. Se a concorrência vem com preço mais baixo, gente, isso é forçar. Olha aqui, ó, França. Nós vamos trabalhar a Revolução Francesa. O que é que caracteriza a Revolução Francesa, gente? Não é o fim da monarquia francesa? Quem se associa na Revolução Francesa? É a burguesia? É ou não é? A burguesia e o proletariado rural.
o camponês. Então a França vai instituir uma forma de produção assentada no campo principalmente, gente. E vai começar a garantir ao agricultor condição de trabalho. Uma das condições de trabalho é começar a pagar um preço mínimo pelo produto. Olha aqui, ó. Planta que eu te pago pelo menos 10. Só que o produto americano pode entrar por 8. Só que o agricultor quer o 10. Ele vai conseguir vender seu produto no mercado? Então está uma revisão dos preços mínimos na Europa hoje em dia em função de enfrentar a concorrência no mundo. Praticar subsídio, gente, é uma forma de protecionismo. Eu protejo a produção interna da concorrência estrangeira. Então volta aquele assunto, né, gente, da globalização. Os países ricos querem mercados abertos para os seus produtos, mas não abrem seus mercados para o produto dos outros. Aquela globalização de mão única, né? Vale para um, não vale para o outro. Então o país pobre, gente, não consegue trabalhar isso aqui. O país pobre não consegue enfrentar a agricultura de um país rico porque ela é subsidiada. O agricultor tem incentivo à produção, recebe dinheiro, juro baixo, longo prazo de pagamento, produz, ganha, bacana, vai pagando depois a fundo perdido praticamente. Isso é típico, gente, dos países desenvolvidos. Como é que eles praticam a agricultura? Com alta capitalização, alta produtividade em espaços pequenos de terra, que caracteriza cada vez mais a intensividade da produção. O sistema de rotação de culturas não é exclusivo da Europa. Nós temos no Brasil aqui, no Rio Grande do Sul, a alternância do trigo, a soja. Então são várias formas, gente, de se praticar a agricultura. No Japão, a mesma situação. O Japão, com a Segunda Guerra, como falei para vocês, fez uma reforma agrária e tem uma classe média rural que garante a autossuficiência japonesa naquilo que é a base alimentar japonesa. O que é a base alimentar do Japão? O que é a base alimentar do Japão? Arroz, não, peixe não se planta. Arroz, frutas, legumes, verduras. Graças ao que, gente? Ao incentivo à produção dentro do Japão. Fora isso, o peixe. Sempre tem o peixe, não, gente? Estou falando de agricultura. Então, olha aqui, gente. Isso distingue a produção agrícola dos países envolvidos dos países subdesenvolvidos. Essa é a grande distinção. Inglaterra. Onde é que nós estamos em história geral? Já estão no século XVI, coisa parecida? Já estão falando para vocês do cercamento dos campos na Inglaterra? Não falaram ainda? Bom, então olha só, gente, vou adiantar aqui, ó. A partir do século XVI, XVII, gente, principalmente, começam os cercamentos dos campos na Inglaterra. Olha aqui. É uma época, gente, em que as manufaturas começam a ganhar espaço. É uma época em que a acumulação de capital se torna importante para desembocar na Revolução Industrial, a maquinofatura. Isso eu mostrei para vocês, lembram? As manufaturas europeias, gente, em inglês principalmente, baseadas na indústria têxtil. Olha aqui agora. Isso caracteriza a Inglaterra hoje, inclusive. A Inglaterra é um país, o Reino Unido principalmente, é um país que, historicamente, gente, ele tem como grandes fornecedores de alimentos suas antigas colônias. A Inglaterra começa no século XVI e XVII o processo de cercamento dos campos. Ora, cercando os campos para criar ovelha. Criar ovelha para ter matéria-prima para a indústria têxtil. O cara que produzia ali no campo vai ser mandado para a cidade. Vai acabar na cidade, onde vai ser mão de obra das manufaturas, das fábricas daqui um pouquinho, constituindo-se aquele mercado de trabalhadores assalariados, desenvolvendo mercados. De onde é que vem a produção agrícola para sustentar a Inglaterra, o Reino Unido? Das suas colônias. E hoje da comunidade das nações, né? Comunidade britânica das nações. São ex-países colônias da Inglaterra. A Austrália e Canadá, que são países imensos de grande produção agrícola, que fornecem alimentos para a Inglaterra. E outras colônias que fornecem produtos tropicais e outras coisas. A Inglaterra se sustenta assim no mercado. Então a Inglaterra tem uma condição diferenciada dos Estados Unidos, gente. A Inglaterra pouco produz. Os campos na Inglaterra são muito mais dedicados à produção, à pecuária, do que basicamente à
Agricultura. Detalhe, gente, aqui, ó, vou completar aqui então, faltou uma coisinha. Tem a rotação de culturas, como o espaço é pouco, gente, ó, tem isso aqui, ó, associação com a pecuária. Aí vem o nó da questão também, gente. Eu posso botar na terra em pousio, posso botar gado pastando aqui. Estou plantando aqui, está em repouso, estou gado pastando, posso plantar pastagem também. É importante plantar pastagem, gente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que no inverno os campos ficam congelados. Então é bom para plantar uma forrageira qualquer para poder abastecer o gado durante o inverno. O gado no inverno fica estabulado. O gado no inverno vive de ração. Então a plantação de uma forragem, um feno, qualquer coisa parecida, é bom para poder abastecer o gado no inverno. E a pecuária vai se tornar também na Europa uma pecuária intensiva, fundamental para a produção. Nós vamos ver depois ali, ó. Aliás, podemos ver agora, gente, vem na outra página ali, ó. Semana que vem eu quero trabalhar com vocês com a questão de biotecnologia e já começar a trabalhar com vocês com uma revisão do assunto da... Nós temos mais do que 2 semanas de aula depois dessa aqui, eu acho isso, né? Nós podemos fazer aqui, gente, uma revisão em cima da questão econômica. Eu pretendo fazer o seguinte, como se fosse dica já, olha, pode pintar este ano. Já começando um pré-prova aqui dessa primeira parte de economia. Depois, no segundo semestre, a gente começa com a população. Tá legal? Então, gente, olha aqui, ó. Pecuária. Olha o quadrinho lá embaixo. Isso é fácil, gente. 5 minutos nós matamos isso aqui. Nós temos pecuária intensiva, pecuária extensiva. Semana que vem, quando falar da biotecnologia, eu quero falar de agrotóxicos e fertilizantes também. Pessoas, pecuária extensiva, olha só, barbadinha, pecuária intensiva. Qual é a primeira palavra que aparece aí em pecuária extensiva? Olha o macetezinho aqui, ó. Pecuária extensiva, a primeira palavra que aparece são extensas áreas. Matou. Ó. Pecuária extensiva, extensas áreas. Área sobrando. Gente, se eu tenho área sobrando, eu posso e vou soltar o rebanho no campo. Olha ali, ó. Extensas áreas. Rebanho solto. Se o rebanho está solto, todo dia ao meio-dia tu vai levar alfafa na boquinha do boizinho? Vai botar a mesa do boi almoçar? Gente, se o gado está solto, se o rebanho está solto, se impõe o quê? Pastagem natural. Onde é que eu tirei a ideia? A primeira associação que eu tenho que fazer é o quê? Tenho campo, tenho terra sobrando. Se eu solto o gado no campo, vai pastar, pô. Sabe aquela expressão, vai pastar? Rebanho solto, vai pastar, ó, te vira. Agora, é proibido dar ração? O que vocês acham? Claro que não. Mas o que mais se impõe é a pastagem natural. Agora, olha o outro lado. A pecuária intensiva, inverte o processo. Se na extensiva o gado está solto, tá, ó, e a pastagem é natural, na intensiva, normalmente o rebanho está confinado. Rebanho estabulado. É proibido pastar? Não, ó, tu está vendo que não. Tu pode soltar o rebanho no campo? Claro. Só que, gente, o espaço é pequeno. A intensividade caracteriza isso. Detalhe, a pastagem artificial. É proibido pastar? Não. Então, o contrário, uma da outra. Grande extensão de terra, rebanho solto, pastagem natural. Mas não é proibido dar ração. Pequena extensão de terra, gado preso, pastagem artificial. Mas não é proibido dar pasto para o gado. Eu posso, gente, associar isso aqui da seguinte forma, então não tem medo, não tem medo de errar aqui, ó. Eu posso associar, gente, simplesmente com o seguinte: a pecuária extensiva como um galinheiro, a pecuária intensiva como um, lembra do aviário. No galinheiro, gente, necessariamente, é dito galinheiro, mas necessariamente precisa estar cercado? Necessariamente não. Como é que a galinha é criada, gente? Solta, ciscando, comendo milho. Está lá, ó, ciscando, pegando um monte de porcaria. Agora no aviário não.
no aviário, gente, tá tudo bonitinho assim, engaioladinho, né? Tudo juntinho, né? Ó, intensividade, extensividade. Mais espaço, menos espaço. Mais espaço, solta o rebanho. Menos espaço, segura o rebanho. Isso dá uma característica, então, né, gente, da pecuária intensiva e extensiva. Detalhe: pecuária extensiva, normalmente pecuária de corte. Põe ali embaixo do quadrinho, pecuária de corte. Pecuária intensiva, corte, e atenção, leiteira. Gente, pecuária leiteira não é extensiva. Tu não solta vaca de leite em 10 mil hectares. Como é que vai garantir a produção de leite? Tu vai sair atrás da vaca para tirar leite? Então se impõe o quê? Ó, o confinamento à pecuária leiteira, intensividade. Olha lá, ó. Pecuária de corte na extensiva, pecuária de corte e leiteira na intensiva. E para terminar, gente, bom, você tem vários dados ali, né? Olha só, pecuária, Nordeste dos Estados Unidos, leiteira, tá aqui, ó. Dairy Belt, gente, cinturão dos laticínios. Pecuária extensiva nos Estados Unidos, Parque Oeste. Destaca ali a Nova Zelândia e a Austrália. A Austrália tem o maior rebanho ovino do mundo. A Austrália é o maior rebanho ovino. Só presta atenção no detalhezinho final aqui, gente. Então, ó, a Austrália é o maior rebanho ovino do mundo. Informações importantes: maior rebanho bovino do mundo é a da Índia, que é a vaca sagrada. Mas o maior rebanho comercial do mundo é o do Brasil. O maior rebanho bovino comercial é do Brasil, que é o segundo rebanho em cabeça, né? Número de cabeças de gado é o Brasil, rebanho bovino. O segundo maior rebanho em número de cabeças de gado bovino no mundo é o Brasil. Mas só que como na Índia a carne é comercializada, vai ser feita no Brasil. Então o Brasil é o maior rebanho comercial do mundo. Só que detalhe, gente, os Estados Unidos é o quarto maior rebanho bovino do mundo, mas é o maior produtor de carne. Ou em outras palavras, o boi americano tem mais carne que o brasileiro. O boi americano, gente, é boi gordo mesmo. Daí, gente, a produção de ração. Pasmem vocês, 40% da produção agrícola mundial, 40% da produção agrícola mundial é destinada para o mercado animal. Por isso que em alguns lugares é mais fácil ser boi do que gente. Países subdesenvolvidos produzem ração para boi de país desenvolvido e não produz alimento para o seu país. Vá entender essa lógica. Final, gente, pecuária suína é intensiva ou extensiva? O que vocês acham? Gente, extensiva associo sempre com grande extensão de terra. Já viram um porco solto no campo? Então é intensiva, né, gente? Certo? Bom fim de semana para vocês, povo.